Entrou. Boa noite, irmãos, né? Irmãos vão chegando aí, começando um pouco tarde, um pouco atrasados aí. Esse tempo de frio, a criançada fica muito tempo em casa e eles acabam não gastando muita energia para poder brincar, né? Ficam dentro de casa o dia inteiro, brincam mais dentro de casa, né? Então, para pegar no sono é um pouco mais difícil. O nosso do meio, né, o João Paulo, ele acordou. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás da gente, Mamando. mamando. Então não se estranhe se aparecer uma criança aqui no meio da live aqui, tá bom? Um pequenininho no meio da live aqui. Bom, irmãos, estamos aqui para dar continuidade, né? Boa noite, irmão William, que está nos acompanhando, a Leandra, no seu coração, na sua alma. Estamos aqui para dar continuidade à nossa live, então, as nossas séries de lives, né? Sobre alguns temas aleatórios, mas que estão dentro do que nós vamos ensinar, que é o curso online sobre a teologia do corpo. Então, já antes da gente iniciar a live, eu já quero fazer o convite para você. Depois, no final da live, a gente vai também fazer o convite. Mas isso que nós vamos falar hoje, que nós falamos já nas últimas 2 lives, né? E que nós vamos falar mais, é sobre o curso, está dentro do curso Teologia do Corpo. A gente pegou alguns temas aleatórios e fomos, né, introduzindo aí. Então acompanhe a nossa live até o final, nós vamos dar mais informações nas nossas redes sociais. Nós estamos falando bastante sobre o nosso curso também. E não deixe de fazer esse curso, tá? Porque ele é muito bom, é fenomenal. Eu tenho certeza que sua visão, né, sobre a sua sexualidade, sobre a sua vida, o sentido da sua vida vai mudar muito depois que você fizer esse curso online com a gente, tá bom? Eu convido você, né, a já marcar outros amigos também, né, mandar, né, você está nos acompanhando pelo Instagram, via direct para uns amigos, para ele talvez ele esteja precisando, né? A evangelização a gente sabe que muitas vezes alcança as pessoas que a gente menos espera. Então, tira um minutinho aí, já manda para os seus amigos aí, compartilha essa live para eles, que eles possam assistir e serem também tocados, né, por essa live. Você que está pelo Facebook, tem nos acompanhado no Facebook, também manda lá, né, fazer, como é que fala? Compartilhando, Chat de vídeo. uma sala de vídeo, né? Então convida bastante pessoas aí para que possam nos acompanhar também, para divulgar bastante pessoas essa noite nossa aí de bênção. Então, entrando agora no tema, né, referente... Oh, amor, deita lá, deita bonitinho. Entrando referente, então, ao tema de hoje, o tema é Resgatando a Verdade sobre o Sexo. Esse tema que nós divulgamos, né, de ontem para hoje, e achamos que é algo muito interessante. Nós vamos também abordar dentro do curso um pouco mais com profundidade, né, mas para deixar um gostinho de quero mais para você que está nos assistindo, nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade sobre o sexo, né? Qual é a verdade sobre o sexo? O que está por trás, né, do sexo? Será que o sexo é só prazer? Será que ele foi feito só para isso? Será que ele foi feito só para procriação, né? Qual será o verdadeiro sentido do sexo? É sobre isso que nós vamos começar agora a abordar, tá bom? Mas para iniciar, né, amor, a gente já fala aqui que você precisa, né, você que está nos assistindo, quebrar os paradigmas que está dentro de você, né? A gente já pede assim para que o Espírito Santo de Deus vai agindo aí no seu coração, para que aconteça uma metanoia, né? Uma mudança de pensamento de verdade aí na sua vida, uma conversão através dessa live, tá? Bom, então para a gente iniciar aqui, a verdade sobre o sexo é uma só, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham no Instagram e no Facebook. E a verdade é que o sexo não foi feito apenas para o prazer e o sexo também não foi feito apenas para a procriação em si, sem um gozo, né? É lógico que entre o prazer e a procriação ela é algo, né, maior, né, em ordem. Mas, por quê? Por que é maior? Porque desse ato sexual gera uma vida, né? De todo o ato sexual há a possibilidade de se gerar uma vida. Então, uma vida sempre vai ser maior, né, do que um momento de prazer, um gozo. Não é verdade, amor? Isso não sou a Mariana, não é o Wesley que está falando, não. É a própria
Igreja Católica que diz na sua doutrina, diz a respeito da Casti Conumbi, né, uma encíclica que já foi feita há uns tempos atrás, eu não lembro o nome do Papa, na Humani Vitae, né, do Papa São Paulo VI, que é o nosso baluarte. E também na doutrina da igreja, Santo Agostinho já dizia isso, né, que a prole, na ordem de todos os significados dentro da verdade do sexo, do matrimônio, no matrimônio, a prole vem em primeiro lugar, né? Então, nós dizemos assim que o significado, o sexo dentro do casamento, ele existe para duas coisas. Existem dois significados para o sexo, que é a unidade e a procriação, né? Isso a Humani Vitae trata bem. São Paulo VI aborda muito bem na sua encíclica, né? Dizendo desses dois significados do sexo. Lembrando que nós não estamos falando apenas, nós não estamos falando, né, sobre o sexo para as pessoas solteiras que querem simplesmente viver na luxúria ou na fornicação, não é isso, né? Ou para as pessoas casadas, enfim, que querem viver de uma forma egoísta. Não é dessa forma. Nós queremos fazer com que a misericórdia de Deus atinja o seu coração e transforme a sua visão, né, a respeito do sexo, da sua sexualidade, a respeito do egoísmo. Faça você entender o que é verdadeiramente o amor de Deus e a vontade de Deus, né? Pelo que a Mariana falou, né? Então, o significado do sexo no casamento, né, é procriativo e unitivo, né? A gente fala para as pessoas casadas, né? Aqueles que vão casar, então já tenham esse entendimento. Você que está noiva, você que está namorando, ou você está procurando o seu José, né, ou a sua Virgem Maria, né? Mas para poder entender, ele é procriativo e unitivo, né? Mas unitivo por quê? Muitas vezes, quando você casa, né, acaba que mulheres têm doenças, homens têm doenças que é genético, né? Não podem ter filhos. Teve alguma situação que alguma coisa no útero, ou o homem teve algum problema, realmente que não consegue ter filhos. Aí quando isso agora, eles não vão ter filhos, eles perderam o céu. Não, não é isso. Por isso que a igreja fala que ele é unitivo. Se vocês não podem ter filhos de sangue, eles podem adotar, mas o casal, ele continua essa unidade, essa união entre os esposos, entendeu? E você também que casou, né? Que às vezes vive só o casamento só como unitivo. Deus te tem esse dom para você ter filhos, né? Você pode gerar filhos, e muitas vezes você fica postergando, fica colocando muitas vezes, trabalho na frente, faculdade na frente. Então, irmãos, é procriativo para você, que você é aberto à vida, né? Nós, né, somos instrutores do método Bires, e nós sabemos que o ciclo da mulher, né, a fertilidade da mulher, ele tem uma data de validade. Nossa, né, Deus, ele fez, não, ele tem uma data de fertilidade, né? Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Então, né, a mulher, quando ela é gerada dentro do ventre, quando você, mulher, né, estava dentro do ventre de sua mãe, né, você já estava com o número de ovos certo dentro de você, né? Você já estava sendo formada com o número de ovos certo dentro de você. Então você nasceu, diferente de nós homens, que nós fabricamos diariamente, né, os espermatozoides, as mulheres já nascem com ovos, elas não fazem mais. E nós vamos perdendo ao longo do tempo esses ovos, né? Então, cada vez mais a oportunidade vai se perdendo cada vez mais, né? Cada ciclo é um pouco a menos ali pra gente, né? Então, nós temos realmente uma data de validade na fertilidade. Os homens já não têm, mas nós mulheres temos, né? Então, assim, a questão da unidade do casal não quer dizer, assim, que a gente não quer abordar o significado separadamente, mas a gente está explicando de uma forma onde você possa compreender que o Senhor, ele é desejo do Senhor que os esposos gozem do prazer, sim, que os esposos estejam ali por livre e espontânea vontade e por amor, por doação total, né? Por entrega total mesmo ao seu esposo, que gozem, assim, que tenham um deleite mesmo de prazer, né? Tanto o homem quanto a mulher. Isso é valioso, isso é virtuoso, porque o Senhor desejou isso para Adão e Eva, desejou isso para toda a humanidade, né? Então, o significado de unidade é de estar junto em comunhão, né? É de ser ali um só corpo, uma só carne mesmo, uma só carne, uma só alma mesmo, né? E na questão do significado procriativo, é porque assim, através dessa unidade, dessa comunhão, dessa entrega total de si no ato sexual, em que um renuncia a si mesmo, vai renunciando até entrar em comunhão,
que o homem ali dentro, né, da mulher, gozando do prazer, ambos gozando do prazer, possa gerar uma nova vida, né? Possa ali abrir a possibilidade de se gerar uma nova vida. Por isso que a igreja fala que na questão dos anticoncepcionais, eles impedem muitas vezes esses dois significados de agir, né? Ou alguns impedem, no caso também, a procriação, né? Não pode haver barreiras. Um amor total, um amor verdadeiro, ele não pode ser egoísta de pensar só em si. Ele não põe limites, né? Ele não põe limites, ele se entrega plenamente, né? E se vier uma vida, que bom, porque é consequência do ato sexual. O ato sexual, a consequência dele é realmente gerar uma outra vida, né? Então, é se lançar de fato na providência divina, né? E acreditar que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Gente, Deus, ele é o autor da vida, sabe? Ninguém pode dar a vida se não for ele. Então, se você engravidar, mulher, né? Se você engravidar, que bênção! Quer dizer que o Senhor te visitou e escolheu você porque sabe que você e o seu esposo vão ser capazes de gerar uma nova vida. Então, ele está te confiando uma alma para ser educada, né? Para ser amada e para ir para o céu, junto com você e com o seu esposo. É o fruto do seu amor, né? Com o seu esposo. E a manevita, né? Quem não conhece a manevita, é bom procurar saber, né? Foi São Paulo VI que escreveu, né? São Paulo VI foi bastante atacado, né? Muitas igrejas, né, com outros nomes, né, igrejas católicas, acompanhavam a igreja católica, outras denominações. A partir desse momento teve um racha, uma divisão, né? Porque a igreja católica foi a única que falou não, né? Os anticoncepcionais não são aceitos, né? Porque São Paulo VI, ele foi um Papa profeta. Você pega, estuda a vida dele, né, tudo que ele fez. Foi o Papa que saiu do Vaticano, né? Foi o Papa que começou a peregrinação, foi o Papa que viajou até Jerusalém, foi até Fátima. Então foi o Papa que realmente foi aquele Papa de saída, né? Como o Papa Francisco fala, né, um Papa de saída. Ele não ficou somente como os Papas anteriores dentro do Vaticano. Ele foi um Papa que foi ao encontro do povo, um Papa que saiu. E ele, né, antes de escrever a Manevita, ele pesquisou muitas mulheres, né? Nós sabemos que as tradições antigas, né, dos nossos avós eram ter bastante filhos, né? Então ele pesquisou as mulheres, o que seriam anticoncepcionais, né? Pesquisou para elas como é que seria. Então o Papa Paulo VI, ele foi um Papa profeta porque tudo que você lê na Manevita está acontecendo hoje. Tudo que você lê lá em cada parágrafo do Manevita, ele falou tudo hoje, né? Parece que ele viveu hoje, né, e voltou para escrever o Manevita. Mas por quê? Porque o significado do sexo ia se perder. Ele falou, a verdade sobre o sexo ia se perder, porque o sexo não tornaria mais como isso que a gente acabou de falar, unitivo e procreativo, mas assim, uma forma de satisfazer, né? Não se tornando mais, as pessoas não querendo mais ser abençoadas por Deus, estarem debaixo, né, da graça de Deus ali, indo junto ao sacramento do matrimônio e buscando essa bênção. As pessoas tornariam o sacramento como algo assim, utilitário, banal. Tirando o significado verdadeiro da procriação também, da unidade do casal, ambos casam como se não tivesse mais consequência o ato sexual, estamos livres de filhos. Olha que mentalidade, né? As pessoas muitas vezes pensam assim, nós vamos ficar livres de filhos. Até quando vamos ficar livres de filhos? Não sei. Até quando a gente achar que dá, que tem condição de pagar conta, tem condição disso, tem condição daquilo. Gente, antigamente, nossos avós, eles não tinham condição de nada, eles não tinham dinheiro. Eles eram pobres, eles trabalhavam na lavoura, plantando. Para achar um hospital mais próximo, era quilômetros para poder andar, não tinha transporte coletivo. As pessoas acham que hoje em dia tá difícil, mas antigamente era muito mais difícil, não tinha vacina, eles viam os filhos morrerem, né, de uma doença, por exemplo, de alguma coisa, né, que hoje nós podemos ser vacinados. Então, assim, hoje a gente tem carro, hoje a gente tem transporte, como a Wesley falou, e antigamente não se tinha isso. Então, antigamente era muito mais difícil, e as pessoas tinham um filho a rodo, né, nossos avós tinham muitos filhos, né, e assim, infelizmente é uma cultura muito forte contra a natalidade, né? É uma cultura forte. Então, os anticoncepcionais, eles vieram trazendo isso. Até 1950, por aí, meados do século XIX, foi se inserindo essa cultura, né? Uma cultura de que os filhos, eles são um empecilho na vida da família, do casal, e foi se tirando isso. E aí, gente, a gente não para se perguntar por que os anticoncepcionais existem, né? Para as mulheres
de fato, terem a liberdade de fazerem sexo sem ter a consequência do sexo, né? E aí, infelizmente, a gente vai procurar saber quem começou com essa ideia de anticoncepcional e a gente não acha coisa boa, né? Porque quem pesquisou muito, quis muito isso, foi Margaret Sanger, não sei se vocês conhecem ela, fundadora da clínica Planned Parenthood, né? Paternidade planejada nos Estados Unidos, uma clínica que faz abortos, né? Que esterilizou muitas mulheres negras nos Estados Unidos, e na sua biografia, ela mesma diz que ela queria libertar a mulher de ter filhos, né? Que ela poderia fazer sexo com quem ela quisesse, quantas vezes ela quisesse, sem uma consequência, né? Então, a gente acha que o anticoncepcional veio para salvar a humanidade. Não, né? Infelizmente, veio para, assim, por um egoísmo mesmo, um ato egoísta, né? Então, irmãos, a gente precisa ter em mente das coisas, né? Deus, ele fez os nossos hormônios na quantidade que precisa, na quantidade necessária, né? Então, é necessário a mulher passar pela TPM, é necessário a mulher passar pela fertilidade. Quando você injeta algum hormônio sintético, tem reações, o seu corpo vai extravasar de alguma forma, seja a forma de uma depressão, seja uma forma de uma crise de ansiedade, seja uma trombose, seja um inchaço, dores de cabeça, qualquer outra coisa, né? E pegando o que a Mariana falou, né, uma maneira que tem se levantado muito, né, é sobre as ações, né, das reservas naturais, que não vai dar, a população não vai dar conta da população, que é preciso inventar formas realmente de evitar filhos, para poder ajudar a economia, para poder ajudar aquilo. Irmãos, né, é uma pergunta bem simples, né, não é nem religiosa, né, é bem matemática mesmo, né, matemática lógica, simples, né, bem lógica, né, é só para pensar, né. Quero que você pare e pense, né? Uma vez fizeram essa pergunta para mim e eu fiz essa pergunta para vocês, né? Você para pra pensar, os seus bisavós, quantos filhos tiveram, né? Da minha família, teve 20 filhos, né? A minha avó teve 20 irmãos. A família da Mariana também é muito grande. Mas foi bastante. Bem grande, né? 20. Nessa geração toda aí, né? Tem um bairro lá na cidade de Minas Gerais que é da família dele. Que considera a minha família lá. Aí vamos lá. Depois, a minha avó teve quantos filhos, né? Pro lado do meu pai, teve 5, né, filhos. Pro lado da minha avó, teve 4. Pro lado da minha mãe, teve 6, né? Então... Já diminuiu? Mais da metade diminuiu. Aí, vem pro lado dos meus irmãos. Os meus pais tiveram 4, né? O lado da Mariana, a mãe já teve 2. Como aí? Pela matemática, a população não está aumentando. Está diminuindo. Né? Tá diminuindo. Então... Eu não estou entendendo que matemática é essa que a televisão mostra, que a mídia mostra, não que está aumentando a população, porque pela matemática, né, o valor teria que multiplicar, né, esse é famoso aí, né, morre 2 para nascer 4, não, tá ao contrário, tá morrendo 4, tá nascendo só 2 e olha lá, não tá nascendo. Então, é lógico isso, irmãos. Então, nós sabemos que isso já cai por terra, né? Já cai por terra. Aí, então, é preciso tomar anticoncepcionais para poder evitar isso. Então, a gente já vê que não é nem com olhar cristão, é com olhar realmente lógico. Por que se toma anticoncepcional? Para quê? Que eu saiba, a gente toma um remédio para a gente poder evitar algum sintoma desse remédio, dessa doença, de uma doença. Mas por que, de fato, nós tomamos anticoncepcionais? Nós, mulheres, temos que tomar um anticoncepcional para evitar uma vida, para evitar um filho. Tem gente que prefere às vezes ficar doente, né, do que ter filho. Então, gente, é uma mentalidade contra a natalidade muito forte, né, muito forte. Como se um filho fosse um erro, né? E Deus, ele jamais erra, gente. Deus, ele não erra. A gente pode errar, mas ele não erra, né? Então, você fazer um espaçamento por situações graves, por situação de uma doença, por situação de que você acabou de ter um bebê, enfim, porque você precisa respeitar um resguardo, é uma coisa diferente. Coisas graves é uma coisa diferente. Mas você fazer um espaçamento porque você acha que você não tem condição de ter um filho, porque você não vai ter dinheiro para pagar a faculdade desse filho, porque você não vai ter dinheiro para manter os estudos dele, porque você não vai ter dinheiro para ter um convênio médico. Eu vou te perguntar, seus pais tinham? A maioria das pessoas não tinham. A maioria dos nossos pais não tinha dinheiro para pagar um convênio, para pagar uma faculdade. Meus pais não pagaram minha faculdade, eu tô aqui, fiz a minha faculdade, trabalhei e investi, e o dinheiro que eu ganhava, eu paguei minha faculdade. Porque, para me casar, eu trabalhei e consegui comprar minha casa, né? Eu e Wesley. Então, assim, ninguém vai morrer
porque o filho vai precisar trabalhar, né? Ninguém vai morrer porque não tem nada para deixar para seus filhos, né? Não existe isso. Ninguém morreu por causa da falta de uma casa, né? Então, por causa da falta de uma faculdade. Então, é necessário que a gente repense isso, essa mentalidade, sabe? Infelizmente, isso tem mundanizado, secularizado até mesmo aqueles que já estão dentro da igreja, né? Que muitas vezes vê filhos como um estorvo, né? Isso é um egoísmo muito grande, gente, de verdade. Na Bíblia, desde o início da Bíblia, Deus dá uma promessa para as pessoas, crescer e multiplicar, para a humanidade, crescer e multiplicar. E na Bíblia, quando a mulher não conseguia engravidar, era estéril, era visto como um sinal de maldição. Muitos filhos eram vistos como um sinal de bênção, né? De muitas bênçãos de Deus. Deus, ele abençoou muito aquela família que tinha muitos filhos, né? Então é necessário que a gente, assim, enxergue um pouquinho com olhos de fé a respeito de tudo isso. O Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, ele disse algumas profecias, como Wesley disse, a respeito dos anticoncepcionais. E eu vou citar algumas delas que ele disse. Ele diz que a mulher vai ser usada muito como um objeto, e de fato a mulher é usada muitas vezes como objeto. Muitos casados, o homem não respeita a sua mulher, né? Quer fazer sexo e pronto, acabou. E e o filho, ela que controla, ela que toma anticoncepcional, o problema é dela, se engravidar, a culpa é da mulher. Infelizmente, essa é a realidade, né, que a gente vê hoje. A diminuição da natalidade, o controle da natalidade, a gente vê o que está acontecendo, realmente é isso, né? Quer falar mais um pouco? Muitos casais falam assim, né? Eu não tenho condições financeiras para manter meu filho. É muito difícil, né? Eu não tenho condições de hoje, né? De ter um filho, porque o mundo tá tão difícil. Irmão, eu falo para você, né? Eu vou te dar, como aprendi com o padre, né? Se eu não me engano, o padre Paulo Ricardo, aprendi com ele. Vou falar para você duas situações. Primeira situação, né? 2 planos que você vai ter. 2 planos para você. Primeiro plano, né? Você nasce... Você é o 8º, 9º filho, né? 10º filho, né? De uma família bem pobre, né? Você passou dificuldade, sofreu pra caramba, trabalhou muito, né? Buscou a Deus, né? Através das dificuldades, buscou a Deus, né? E você pegou 10º filho, sofreu pra caramba, né? Realmente lá comeu lá, o que a gente fala famoso, então o pão, né? Que o diabo amassou lá, porque sofreu pra caramba, foi lá e morreu, foi pro céu. Esse é o primeiro plano, plano A. Bom, plano B. Você não existiu. Qual que você prefere? O plano A ou o plano B? O plano A, você sofreu pra caramba para poder chegar no céu, mas você foi pro céu. Você teve uma vida, você viveu, você experimentou a vida. O plano B, que você nem existiu. É lógico que você escolheu o plano A. Não existe uma pessoa que escolheu o plano B. Por que o plano A? Porque você quer viver, você quer ter uma vida. Então não coloque esse plano para os seus filhos. Não escolha pelos seus filhos. De eles não existirem, né? Dê oportunidade, irmãos, é sofrido, é difícil. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso, né? A gente, assim, tem um trabalho muito bonito, que é o nosso projeto Santa Giana Beretamó, né? Nós temos um trabalho de acompanhar as mães, um apoio emocional, um apoio social, um apoio espiritual, principalmente aquelas que estão, né, em alguma situação de vulnerabilidade e que, por algum momento, pensam, de repente, até mesmo em abortar. Tem mães que pensam nisso. E aí a gente vai, conversa e fala. E eu digo assim, de todas elas que, pelo menos a gente está iniciando o trabalho agora, são poucas gestantes que nós estamos acompanhando, mas eu sei, assim, pelo pouco de estudo que eu tenho nessa área, que muitas dessas mulheres, elas não decidem abortar, elas não decidem pelo aborto, né? Elas decidem realmente ficar. E quando elas têm um bebezinho já ali no colinho, né, amamentando, tudo cuidando, elas veem o quanto que elas se arrependeram de um dia desejar, né, de um dia terem desejado abortar o filho delas. Então, assim, o Papa, ele fala muita coisa, São Paulo VI. Então, ele diz da perversão do sentido do matrimônio, que o sentido do matrimônio, o significado dele ia se perverter. Ele fala do adultério, né, que infelizmente seria uma realidade muito forte dentro do casamento. A perversão do matrimônio muitas vezes as pessoas casam para juntar-se bem, né, para poder somente juntar riquezas, né, para juntar bens materiais.
né, e acabam viajando o tempo todo, acabam colocando, né, sempre o trabalho, né, hoje em dia essa questão de mulheres mesmo querer cada vez alcançar cargos altos, e o filho é um empecilho para aquela mulher. O filho não atrapalha, ela quer alcançar muitas vezes homem, né, tem medo de assumir esse compromisso porque o trabalho tem mais compromisso do que está em casa, mas ele fica mais no trabalho do que em casa. Então isso é a perversão do sentido do matrimônio, porque quando você casa, você faz as promessas lá. Então um dos primeiros lá você realmente está aberto à vida, né? Então muitas vezes tarda isso, irmãos. Eu falo, a gente tem experiência de muitas pessoas que tardaram, né, a vinda de um filho, e quando foram ter não tinha mais, não pôde mais. Por quê? Como eu falei, a fertilidade da mulher, ela tem prazo de validade, né? E uma coisa muito importante assim de dizer também, né, na questão do adultério, a questão como você perde o valor do matrimônio. Você entende assim que se você estiver passando por uma crise, se você estiver passando por, né, por algo, você pode divorciar ou você pode trair. Felizmente a questão do divórcio aumentou muito também depois do uso dos anticoncepcionais. Vocês podem fazer uma pesquisa rápida até no Google, se vocês quiserem, vocês vão ver, né? Que infelizmente por não tem mais essa questão do valor do sacramento. Não existe mais essa questão do valor de estar ali com aquela pessoa, né? Então, isso é muito complicado, ficou muito, o sentido do sexo foi pervertido totalmente, né? Quando você tira o significado do sexo, quando você muda o sentido dele, você muda tudo. Você muda a questão da mulher, você muda como a mulher vê o homem, como o homem vê a mulher, você muda a sociedade como vê, né? É uma questão mesmo de cultural. Mas a gente pode resgatar isso. Nós podemos transformar essa realidade, né? E como nós podemos resgatar a verdade sobre o sexo, Mariana? Nós podemos resgatar falando, ensinando, educando os casais, educando os jovens, educando as crianças desde pequenininho, né? De uma forma correta, por uma via positiva, sabe? Antigamente não se falava nunca sobre sexo, né? Os pais tinham um medo tremendo de falar sobre sexo, né? Então era um puritanismo demais, não podia tocar na palavra sexo, que já era castigo, que já era tudo. Também estamos chegando num tempo em que os pais também, eles falam somente assim para os filhos. Muitos deles falam assim, usa camisinha, tá? Se você for fazer sexo com seu namorado, usa camisinha, tá bom? Muitas mães que dizem assim, eu prefiro o meu filho ou a minha filha com o namorado ou o namorado dentro de casa do que fora de casa. E aí eu pergunto, né? Em casa ou fora de casa, a pessoa tá pecando da mesma forma. Ela tá sendo usada da mesma forma, a sua filha, tá? O seu filho tá sendo usado por essa pessoa, por esse namorado, tá bom? Porque eles vão, conhecem tudo do corpo do outro, mas depois largados, jogados fora, né? Não quer saber mais, o namorado não quer saber mais da namorada, e etc e tal, e já era, né? Então, assim, a gente tem que entender que é necessário, sim, falar de uma forma equilibrada, de uma forma onde seja pautada pela verdade, onde os pais possam ter o conhecimento sobre o que é a sexualidade, como que ela funciona, como que ela tá ligada, no que ela tá ligada em todo o ser, né? E aí, através disso, você falando a verdade sobre, né, para que você foi feito, para que você foi criado, você é homem, você é mulher, isso, etc e tal, você vai falando a verdade sobre o sexo, você vai resgatando o sentido do sexo. Olha, eu e seu pai, nós, né, nos casamos, ou mesmo que vocês não tenham esse histórico, né, de depois do casamento, ou terem casado virgens, né, ou só depois do casamento que tiveram ato sexual, mesmo que vocês tenham feito antes, né, sexo com outras pessoas, mas você falar, usar da sua experiência como mãe, como pai, falar assim para sua filha, para o seu filho, mas olha, hoje eu estou com seu pai, hoje a mamãe e o papai não tinha noção do quanto isso era valoroso, do quanto isso é importante, e hoje nós estamos aqui para falar para você, ensinar para você, para não ir no mesmo caminho que nós fomos, um caminho de sofrimento, um caminho de pedras, um caminho de dores, né? Então esse é o verdadeiro sentido. E é claro que é uma nova linguagem falar isso. Tem uma nova linguagem, tem como você falar, uma forma de você falar de sexo para os seus filhos, para as pessoas que você conhece. E sobre isso... Só para poder comentar um pouco o que a Mariana falou, né? Uma palavra muito bonita que eu disse disso, né? Que um pai
né, pode servir para uma mulher e para o homem, porque, né, os pais também têm que ensinar os homens a serem homens, assumirem a dignidade, né, a dignidade masculina verdadeira, né? Não é o homem, não é aquele que sai pegando qualquer uma, que sai ficando qualquer uma, não, que sai usando qualquer uma, não. O homem fiel é aquele que pega, o homem é fiel é aquele que escolhe uma mulher e ama ela, se sacrifica por ela, tem olhos só para ela e se espera até chegar ao altar, né? Isso é ser um homem de verdade, né? A humanidade fora, a modernização mudou muito essa visão do homem. Mas se você pegar nas histórias antigas, você vê que o homem era aquele realmente que abria mão de tudo, né, para poder estar com uma família, estar com sua esposa. Então aquele homem que se guarda, que se prepara, né, como você vê que como uma imagem, né, essa palavra que foi dada pra gente, né, um pai, ele entregou uma pulseira com muitas pérolas para a filha dele, né? Pérolas muito caras, várias pedras maravilhosas, né? E tinha uma pedra que ela era maior, que ela era mais cara de todos. O valor dela era imensurável, não tinha como saber o valor dela, né? E ele falou desse jeito para ela, né? Para cada homem que você se relacionar, você vai entregar uma pedra. Quando você terminar com esse homem, você vai entregar uma pedra dessa. Vai entregar uma pedra dessa. Era assim, um beijo, né? Uma pedra para quem você desse um beijo, o primeiro beijo, depois outra pedra para quem você fosse namorar pela primeira vez. Isso, e você ia dando essas pedras. A pedra mais valiosa para quando você casasse. Fosse casar, você né? se entregar para o homem. Aí a pedra mais valiosa, que ela não tinha valor, é para quando você fosse casar. E aí você, mas pai, por que então, em vez de eu pegar todo esse valor que tá nessa pulseira, né, entregar somente para esse homem, para ser meu marido, por que eu não faço isso? Aí vai ser muito bom, meu filho, você entendeu. Isso é a virgindade. Isso é você esperar para o homem. Você guardar o que é mais valioso, né? Não dando de pouquinho em pouquinho para qualquer um. Aí você guardar tudo, né? Todos os valores, você entregar para aquele que vai ser o seu marido. E mesma coisa você, homem, né? Não sair entregando para qualquer mulher aí essa pedra que Deus te deu, maravilhosa. Essa pedra preciosa, que é a santidade, que é a castidade, você não perder ela à toa, né? E esse valor inestimado, e guardar para sua esposa, né? Essa pedra. Então, essa é a verdade que nós temos que resgatar sobre o sexo, né, Mariana? No sentido de que nós não podemos achar que só porque nós casamos é permitido tudo, né? É permitido a gente usar do outro, é permitido que a gente mudar o significado do sacramento, do sexo dentro do matrimônio. E eu digo isso aos casais casados dentro da Igreja Católica, porque na Igreja Evangélica, em outras denominações é diferente, mas dentro da Igreja Católica não. Se você casou dentro da Igreja Católica, eu digo pra você escolheu casar dentro da Igreja Católica, mas você não pode escolher mudar o significado do sexo dentro da Igreja Católica, tá? Porque quando você casou dentro da Igreja Católica, você cumpriu com votos, que são os mesmos votos que todos os casais católicos fizeram, certo? E ali você diz, né, que você se entrega totalmente, fala da questão da unidade do casal e depois da procriação, né? Aceita os filhos que Deus te desejar, e ali ele não limita uma quantidade de filhos. Eu não estou falando que quer dizer que você vai sair tendo um monte de filhos, né? Que você vai ter uma família numerosa. Pode ser que não seja, né? Pode ser que a vontade de Deus seja um, pode ser que a vontade de Deus seja nenhum, né? Mas quer dizer que você precisa se abrir, se lançar na providência divina, que você tenha a responsabilidade de assumir os votos que você cumpriu no altar, né? Então isso que é fé, tá? Isso se chama fé. E desculpa falar isso, se você pensa diferente disso, me perdoe dizer isso, mas você não tem fé. Você não tem fé. Porque dizer pra mim que é normal tomar um anticoncepcional, não é. Porque desde a criação do mundo, Deus não entregou um anticoncepcional, uma cartela de anticoncepcional pra Eva e falou assim, ó, limita aí, tá bom, a quantidade de filhos. Dá uma segurada aí. Não. Ah, mas no começo da humanidade era necessário. Não. Porque depois com a vinda de Jesus foi a mesma coisa. Com a vinda dos profetas foi a mesma coisa. Com a vinda dos santos foi a mesma coisa, né? Então, eu digo pra você, precisa ter fé. Não é fé de boca pra fora, mas a fé em obras, como São Paulo diz. A fé exercida. A fé em obras. Os casais, eles são convidados a ter um ato de fé no ato sexual, né? A não mudar no sentido verdadeiro do sexo. Que é isso? A unidade
e a procriação. Se Deus enviar um filho, amém. Se ele não enviar, amém também, mas estamos abertos à vida. Né? Muitas pessoas falam assim da questão do método de ovulação Billings, né? O método de ovulação Billings, ele não é um anticoncepcional católico, ele não é uma camisinha católica, né? Ele é um método de ovulação, né? Um método onde os pais, os esposos ali, se eles tiverem algum motivo grave, algum motivo justo, onde na Humanivita até fala, de questão extremamente econômica, mas não é um econômico assim, porque eu não tenho dinheiro para comprar fralda. É um econômico assim, de miséria, de estar passando fome, de estar morando embaixo da ponte, uma questão de guerra, uma questão de uma doença em estado terminal, uma questão, entendeu? Não é por causa de uma questão de acne, não é isso, gente. É de uma questão que não é o egoísmo, né? Não fere o amor ali do casal. Se tiver nessa situação, dá para se usar o método de ovulação Billings para espaçar a gravidez, sim. É permitido, a igreja permite, tá? E para os solteiros também, né? As mulheres são solteiras, muitas vezes o médico indica, né? Porque a pessoa talvez tem muita cólica, tem muita dor, né? Às vezes tem alguma coisa no útero, irmãos. Hoje em dia a medicina é tão avançada e hoje, né, tem a fitoterapia, que é de forma natural, né? Você não precisa tomar remédio que vai causar danos ainda maiores em você do que essa doença que você tá. Às vezes você toma um concepcional, eles são danos aí que você vai carregar pro resto da sua vida, né? Então, você buscar a fitoterapia, que é através de meios naturais. Hoje em dia tem tanto, a internet ensina tanto hoje, né? Diferente dos nossos avós, dos nossos bisavós, que a gente muitas vezes eles conheciam plantas, hoje em dia a gente tem na internet. Então você mesmo pesquisar lá, fazer uma pesquisa leve lá, o que eu preciso para tomar para poder evitar isso. Irmãozinho, é preciso, entendeu? Então, isso além de ser natural, é uma coisa boa para o seu corpo, entendeu? Então, não cai nessa ideia de anticoncepcional vai te ajudar, não cai nessa ideia. Às vezes é uma questão hormonal, que, né, um médico relacionado à questão do hormônio já resolva. A questão de uma alimentação saudável, porque infelizmente nós temos muito dessa questão de transgênicos, de um monte de alimentação assim que é só hormônio, né? A carne do frango é muito hormônio, né? Então, assim, vai lotando mesmo a mulher. Então, aí às vezes são questões assim de uma alimentação saudável, né? Então, são muitas causas que podem ser, né? Podem acontecer de um tratamento, etc e tal. Mas é importante que a gente tenha em mente que aqueles que desejam casar, aqueles que estão casados, né? Tudo que a gente está falando aqui, gente, não é para te condenar de forma alguma, né? Para apontar o erro, olha isso, tal, você tá errado, não sei o quê. Não, é aqui, ó, a misericórdia de Deus, né? Por isso que a gente gosta de fazer, né? Sempre a live aqui no quadro da misericórdia, porque Jesus, eu confio em vós, os esposos mesmo dizerem assim, Jesus, nós confiamos em vós. Antes, né, do ato sexual, nós confiamos em vós, tá entregue a ti a nossa fertilidade, né? Então, ele diz assim, Senhor, eu me entrego totalmente a ti, mas não entrego o meu útero, não entrego a minha fertilidade, né? Não entrego os homens, né, a minha fertilidade a Deus. Não, Senhor, até aqui o Senhor pode mexer, né? Depois daqui, olha, na questão de filhos, isso não, tá bom? Isso não. Poxa, a gente age como os ímpios, a gente age como os pagãos, como aqueles que estão lá fora, nós estamos nos assemelhando a eles, né? Então nós, católicos, precisamos dar um testemunho diferente com as nossas vidas, sobre a verdade do sexo, né? E isso, gente, isso é algo extraordinário. As bênçãos que Deus nos dá, as graças que Deus derrama, sabe? Ao longo da vida, nas nossas gerações também, futuras, né? A questão, quando a gente se abre a vida, quando a gente se lança a misericórdia de Deus, a providência divina, é lindo. É lindo, assim, testemunhar quando um casal tá junto ali, tá em unidade mesmo, tá fazendo significado unitivo e procriativo ali juntos, um ato sexual onde tem a unidade do casal, onde o casal tá totalmente conectado, livres de hormônios, fora os hormônios deles, livres de situações que são de fora, que entram dentro do organismo, ou que uma camisinha que tá ali, né, impedindo a entrega total, porque impede a entrega total. Então é lindo quando o casal ele consegue ali no ato sexual trazer a verdade sobre o sexo, quando a verdade é manifestada ali através do ato sexual. É tão lindo que Deus ele deseja, ele olha, ele contempla aquilo, ele fala, meu Deus,
né? Eu preciso enviar uma vida ali, ou eu preciso, assim, ver como eu estou sendo adorado, né? Como ele se sente adorado em espírito e em verdade, quando há ali também uma entrega total, uma doação total do casal, né? Um para o outro, né? E ambos para Cristo. Quando o casal ele tem esse ato sexual livre de qualquer terceiro, né? Ali, Deus ele se alegra muito, se rejubila, né? Com a fé daquele casal. E como, agora, voltando a essa pergunta primeiro, e como resgatar a verdade sobre o sexo com uma nova linguagem? O que é essa nova linguagem, Mariana? A teologia do corpo, de São João Paulo II, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho, assim, dúvida alguma de que outra forma a gente vai falar sobre a verdade do sexo se não for através da teologia do corpo, né? O que a gente falou aqui, irmãos, foi só como as nossas lives têm sido feitas, é só um aperitivo, é só uma pitadinha de sal para dar aquele gostinho do que é a teologia do corpo, né? Pra você falar, nossa, eu quero fazer. Eu tô apaixonado por isso que a Mariana está falando. Como é que pode me aprofundar? Então, nós estamos oferecendo para você esse aprofundar a teologia do corpo. Não é um aprofundar totalmente, mas é um curso para você poder, básico, pelo menos, poder entender a teologia do corpo. Porque a teologia do corpo ela é muito grande, ela é maravilhosa, né? Nós estamos na teologia do corpo desde 2015, 2016. E a gente ainda, por mais que a gente estude até falar chega, a gente, cada vez que a gente lê, né, a gente fica mais maravilhado com ela e aprende mais. Então, nós fazendo esse curso para você, da teologia do corpo. Isso, o curso online, totalmente online, com um custo de R$ 49,90, um preço super acessível. As inscrições vão até dia 20 de novembro, gente. 20 de novembro já tá aí, tá bom? E nós vamos iniciar o nosso curso no dia 22 de novembro. Já temos alguns inscritos, mas precisamos de mais pessoas. Precisamos propagar a teologia do corpo para muito mais pessoas, porque eu tenho certeza que você conhece um casal que precisa fazer esse curso, um jovem, um solteiro que precisa fazer esse curso, uma pessoa adulta que precisa entender a verdade sobre o sexo e sobre todos esses temas que nós estamos falando nas nossas lives. Então, um preço promocional de apenas R$ 49,90. Nós vamos falar sobre o sexo no sentido da nossa vida, nós vamos falar sobre para que nós fomos criados, nós vamos falar sobre muitos assuntos extremamente interessantes e que você que tem a vocação para o matrimônio e até mesmo para o celibato precisa saber, porque nós vamos falar sobre você, sobre a sua sexualidade, sobre como você se descobrir, né, no plano de Deus, qual é o seu lugar no plano de Deus, no amor de Deus. Então, não se esqueça de entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem, nós temos aí o link já nas divulgações das nossas páginas do Instagram, no Facebook, do formulário onde você precisa se cadastrar, fazer a sua inscrição. Estamos aí já com um grupo no WhatsApp dos alunos que vão iniciar as nossas aulas no dia 22 de novembro. E uma forma de pagamento totalmente facilitada para você, pode ser no cartão de crédito, no cartão de débito, não tem problema, pode ser via boleto, transferência bancária, não tem problema nenhum. Mas é extremamente importante que você participe, tá? No valor de R$ 49,90. O curso, ele vai ter uma duração média aí de aproximadamente 3 meses, tá? Nós vamos estar encaminhando para vocês documentos, nós vamos estar caminhando para vocês os arquivos que nós vamos usar, né? E as aulas práticas, aulas fáceis, com uma forma de expressão muito fácil para você poder compreender muito bem a teologia do corpo. Aulas também de perguntas e respostas, né? Tirando a dúvida dos alunos, né? Porque muitas vezes aquela dúvida, né? Então a gente vai ter essas aulas de tirar dúvidas dos alunos fechadas, que os alunos possam tirar todas as suas dúvidas, que não fique, mesmo sendo básico, mas não fique nenhuma dúvida sobre a teologia do corpo. E faça vocês se apaixonarem mais pela teologia do corpo, porque realmente querer estudar, se tornar real na vida de vocês. Isso. Né? Então não perca essa oportunidade, nós estamos dando para a primeira turma que está começando com a gente, né? Haverá mais, mas nós estamos dando essa oportunidade por um valor bem acessível, né? Como eu falo, né? Muitas vezes você vai comprar uma roupa, né? Vai comer uma pizza, você abre mão, né? De uma vez só por um mês, né? Porque essa parcela é os 3 meses já, né? Você paga uma vez só e já era. Então, não perca essa oportunidade. É um investimento que você faz em você, tá? A gente vai no cabeleireiro, às vezes gasta muito mais que isso, né? Os homens até para fazer barba, para cortar cabelo, tá gastando bastante aí, né?
Hoje em dia tá tudo muito caro, mas é um investimento que você vai fazer em você, na sua alma, no seu corpo, na sua sexualidade, na sua vida, na sua vocação, gente. Não tem nada mais lindo do que a gente se encontrar e saber qual é o sentido da vida, para que eu fui criado, para onde eu vou, de onde eu venho, qual é a minha origem, qual é o meu fim. E isso é maravilhoso. Então, compartilhe essa live com as pessoas que você conhece, compartilhe nossas divulgações sobre o curso Teologia do Corpo online, tá bom? E quinta-feira nós voltamos com muito mais para vocês. E o tema da nossa próxima live? A Igreja Católica não rejeita o corpo. Será que a Igreja Católica, desde o início, sempre falou que a gente é só espiritual e não é carnal? Né? Será que a Igreja Católica sempre rejeitou o corpo? Não, a Igreja Católica nunca rejeitou o corpo. Né? Vamos fazer uma live também diferente, de um assunto diferente que a gente precisa tratar, né? Semana que vem, se não me engano, dia 11, vai ter a votação daquela, né, a DI, né? A DI lá sobre, do STF. sobre a teoria do gênero. Isso. Então, convide muitas pessoas também para estar nos acompanhando junto com essas lives e para essa live especial. Nós vamos explicar, tirar toda a dúvida, porque é importante nós levantarmos a bandeira contra isso. Isso que querem colocar na escola. Então, se você vai ter um filho na sua escola, se seu filho for para a escola ano que vem, se seu filho está na escola, ele não vai ter opção se for aprovada isso. Então, nós vamos poder estar fazendo uma live diferente desse tema aqui, mas assim, com o mesmo significado, tudo a ver, né? Diferente do tema que a gente está tratando antes já, né? Para poder estar alertando sobre isso, tá bom, irmãos? Então, nos acompanhem aí, divulgue bastante. Isso. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, então, mandem perguntas, participem conosco, encaminhem, compartilhem e façam o nosso curso sobre a teologia do corpo, tá bom? Não tem idade para o curso, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Obrigado por você estar conosco até agora, viu, irmãos? Fica com Deus.